1 a Reis 14, primeiro, que nos diz: naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está um profeta Aias, ao qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai a ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, foi a Siló, e entrou na casa de Aias. E já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhes falarás, porque há de ser que entrando ela fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarça assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Amém? Se assim te dão glória, louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Igreja, a palavra do Senhor nos fala de Jeroboão. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, que devido, aleluia, ao pecado de Davi, Deus havia dividido o seu reinado. E então ali Deus usa o profeta Aias, dizendo que ele reinaria sobre Judá. E a palavra do Senhor nos fala, aleluia, que então Aias, como o profeta havia dito, ele toma posse do trono e reina sobre Judá. Mas ali então a palavra do Senhor nos fala que Jeroboão, aleluia, ele começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Jeroboão, aleluia, começa a adorar, aleluia, profetas de Baal. Começa a adorar e levanta um altar aos profetas de Baal. E então a palavra do Senhor nos fala que o filho, aleluia, de Jeroboão cai enfermo por causa do seu pecado. E então, aleluia, a palavra do Senhor nos fala que ali então Jeroboão diz para sua mulher disfarçar e ir à casa do profeta para saber o que eles deviam fazer para curar o seu filho. Mas antes, aleluia, da mulher chegar na casa do profeta, a palavra do Senhor nos fala que Jesus já havia revelado ao profeta que a mulher de Jeroboão estava indo na sua casa disfarçado, para saber, aleluia, sobre o menino, porque o menino estava enfermo. Mas ali então Deus revela a profecia que o profeta iria falar para a mulher. E quando, aleluia, a mulher entra na porta do profeta, antes mesmo dela entrar dentro da casa, o profeta já havia a chamado pelo nome, já havia a reconhecido, ainda que ele não enxergava por causa da velhice. Mas ainda que ele não enxergava por causa da velhice, Deus era os seus olhos. Deus, aleluia, mostrava para ele o oculto escondido. Deus não deixava ele enganado. Assim, aleluia, Deus está dizendo, assim tem que ser o homem e a mulher de Deus. Tem que ter visão de Deus, aleluia. Tem que ter visão espiritual. O homem, aleluia, pode achar que engana, o homem é a mulher de Deus, mas Deus está dizendo, o homem, aleluia, que é profeta, a mulher que é profeta,
Satanás pode vir como ovelha, mas ele não engana, porque Deus revela. Rabaste que andarácia. Deus não deixa nada enganado, nem escondido. Ei, o homem pode achar que está enganando a mulher, o homem pode achar que está enganando o pastor, o homem pode, aleluia, achar que está enganando a igreja, mas de Deus ninguém se esconde. Deus, aleluia, vê tudo, Deus contempla tudo, e Deus, aleluia, ainda que o profeta não enxergava, Deus era os seus olhos, Deus o revelava. Deus está dizendo: ei, não há nada oculto que não seja revelado. Deus revela para você o oculto e o escondido. Deus não te deixa enganada. Ei, Ramanavassai. Deus está dizendo: ei, Deus não deixa o homem e a mulher enganado. Quando o homem e a mulher, aleluia, é homem que ora, é mulher que ora, o inimigo pode tentar se levantar, mas Deus revela, e eis que o mal cai por terra. Ei, que o inimigo pode tentar se disfarçar, mas Deus, aleluia, revela, e Satanás ele cai por terra, porque, aleluia, porque Satanás ele vem, aleluia, se fingindo de seu amigo, mas ali Deus revela, está agindo de engano contigo, e então Deus, aleluia, mostra para você: cuidado, porque, aleluia, está agindo de engano, está agindo de falsidade. Deus está dizendo: ei, você não passa nada enganado. Aleluia. Quem está na presença de Deus, aleluia, não passa nada enganado, porque Deus revela. Cada luta, cada prova que você vai passar, Deus revela. Cada perseguição, cada afronta que você vai passar, Deus revela. Cada humilhação, cada levante, e até mesmo cada vitória que você vai receber, Deus revela. Porque Deus, ele tem um zelo pelos seus filhos. Deus, aleluia, tem um cuidado, aleluia, para os seus filhos. Aleluia. Louvado seja Deus. E então, aleluia, a mulher de Jeroboão foi disfarçada, mas Deus já havia revelado para o profeta. E então, aleluia, Deus manda o profeta dizer para a mulher de Jeroboão: ei, você vai dizer para Jeroboão, porque ele, aleluia, pecou contra Deus, ele abandonou, aleluia, Deus. Deus levantou a ele para que ele fosse obediente. Deus usou a boca do profeta, aleluia, e levantou, aleluia, Jeroboão, achando que ele seria como Davi. Davi, ainda que ele caiu, Davi, ainda que ele pecou, mas ele reconheceu o seu pecado, se humilhou na presença de Deus e não pecou mais. Mas eis, aleluia, que cada pecado tem a sua consequência, porque Deus te perdoou. Você não está livre de sofrer a consequência do seu pecado. Ei, aleluia, ainda que Davi havia sido perdoado por Deus, mas Deus não livrou a Davi de sofrer as consequências do seu pecado. Ele ainda que estava debaixo de obediência, debaixo da presença, mas o seu reino foi dividido, a sua casa foi destruída, os seus filhos se voltaram contra ele, o seu filho, aleluia, tentou matar ele, aleluia, sofreu as consequências, que um filho seu morreu, tudo, aleluia, consequência da sua escolha. Aleluia. Louvado seja Deus. E Deus está dizendo para você quais têm sido, aleluia, as suas escolhas. Quais têm sido, aleluia, as suas escolhas diante de Deus e diante, aleluia, da igreja, porque tudo, aleluia, que você faz reflete, aleluia, no Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Deus, aleluia, falou para Jeroboão: eu achava que você iria fazer com meu servo Davi, iria se arrepender, aleluia, dos seus pecados, iria
se voltar e fazer o povo se voltar para mim, mas você se rebelou e ainda, aleluia, desviou o povo da minha presença. Então agora a mão de Deus está descendo, mas o único, aleluia, que ainda será salvo dentro da tua casa é este menino. O menino, aleluia, filho de Jeroboão, que estava enfermo. Aleluia, Deus não curou, mas Deus salvou, porque o menino não se contaminou, aleluia, com as coisas que o seu pai estava fazendo. O menino não se contaminou, aleluia, com os profetas, com os altares de Baal, mas o menino fez a diferença. Ainda que ele iria morrer, mas ele morreria na presença de Deus. Ainda que ele iria morrer, mas ele morreria debaixo de obediência e na graça de Deus. E Deus está dizendo para a tua igreja nesta noite: ei, aleluia, quantos, aleluia, crentes disfarçados estamos vendo nos dias de hoje. Crentes, aleluia, que carrega a Bíblia, que se veste como crente, mas, aleluia, tem uma vida, aleluia, disfarçada lá fora, tem uma vida leviana lá fora, tem uma vida de qualquer maneira lá fora. Mas Deus está dizendo, Ele está dando tempo, aleluia, para os crentes disfarçados consertar, porque senão vai cair, porque senão vai perecer. Urabacanta, rabassuri, mibriandarácia. Deus levantou Jeroboão para um propósito, mas Jeroboão saiu debaixo da vontade de Deus e quis fazer, aleluia, o seu querer, a sua vontade. Assim também não é diferente na igreja no dia de hoje. Deus tem levantado obreiros, pastores, pregadores, diáconos, presbíteros, para, aleluia, edificar a igreja. Mas são, aleluia, os grandões, aleluia, é os pastores, é os diáconos, é os presbíteros que têm envergonhado o nome de Deus, que tem pecado e transgredido o nome do Senhor. E Deus está dizendo, ei, quanto maior a patente, maior é a cobrança do Senhor. Ei, Deus cobrou de Jeroboão, cobrou, aleluia, no seu filho. Deus está dizendo, não espera Deus cobrar de ti para consertar as suas veredas, para se colocar debaixo da vontade dele, para se colocar na posição que ele quer, para, aleluia, obedecer a voz dele, porque Jeroboão quis fazer do seu jeito, mas Deus mostrou para ele que não é do jeito dele, mas do jeito de Deus. Deus está dizendo, não é do seu jeito, não é da sua vontade, mas é do meu querer. Não adianta disfarçar, porque não há máscara que não seja cair, não há máscara que não seja revelada. Deus, Ele vê tudo, Deus, Ele contempla tudo. Você pode esconder do homem, mas de Deus ninguém se esconde. Jonas quis se esconder de Deus e foi parar no ventre da baleia. Ele teve que se humilhar na boca do inferno para reconhecer a Deus. Deus está dizendo, eu tenho dado chance à minha igreja. Eu tenho dado chance à minha igreja. Eu tenho dado oportunidade à minha igreja de consertar diante de mim, de entregar o que eu mando entregar, de falar o que eu mando falar, de pregar a minha palavra. Mas sempre estão achando uma desculpa. Aleluia. Sempre, aleluia. Sempre querem achar uma desculpa para não entregar a revelação que eu mandei entregar. Sempre querem achar uma desculpa para rejeitar de ir pregar a minha palavra. Sempre quer achar uma desculpa para poder, aleluia, não ir evangelizar. Sempre quer achar uma desculpa para não abrir culto, não abrir a igreja. Mas Deus está dizendo, ei, você pode achar desculpa aqui,
Você pode tentar achar desculpa aqui de todo jeito, mas para entrar na Nova Jerusalém não vai haver desculpa. Para entrar lá no céu não vai haver desculpa, porque lá ou você foi crente ou você não foi, ou você serviu a Deus ou não serviu, porque com Deus não tem dois termos, com Deus não tem em cima do muro, porque Deus está vendo crentes, aleluia, a ramana da surilha da nasca, rabacanta ramana da séria, o rabacanta ramana vácia. Deus está dizendo, Ele está vendo, aleluia, porque o mundo lá fora jaz do maligno, mas é dentro da igreja que Satanás quer fazer arruaça, é dentro da igreja que Satanás quer escandalizar a obra, é dentro da igreja que Satanás quer se mandar com muitos crentes. Aleluia. E Deus está dizendo, desperta enquanto é tempo, se posicione enquanto é tempo. Navácia, Ravassuri Andarácia. A mulher de Jeroboão se disfarçou amando do seu esposo. E Deus está dizendo, e a salvação ela é individual. Glória a Deus. Jeroboão caiu e caiu a mulher junto com ele. Ananias e Safira. Safira mentiu amando do seu esposo. E caiu Ananias e Safira. E Deus está dizendo, a salvação ela é individual. Glória a Deus. Se o teu esposo não quer conserto com Deus, não quer compromisso, tenha você. Se a tua esposa não quer compromisso com Deus, tenha você. Se o teu filho não quer compromisso com Deus, tenha você. Mas não faça, aleluia, como o profeta, o sacerdote Eli, que passava a mão na cabeça dos seus filhos e depois caiu e pereceu. Deus está dizendo, não perca a sua coroa por causa de nada e nem de ninguém, porque aleluia, a salvação ela é individual. Porque se o teu marido cair, você vai cair junto. Porque se a tua esposa cair, você vai cair junto. Se o teu filho cair, você vai cair junto. Mas Deus está dizendo, o filho de Jeroboão decidiu não cair com eles. O filho de Jeroboão decidiu ser separado e servir a Deus. E Deus está dizendo, o que você tem decidido nessa terra? Quais têm sido as suas escolhas aqui na terra? O que você tem feito, aleluia, para Jesus aqui na terra? O que você tem separado para Jesus aqui na terra? Você tem sido um crente disfarçado, ou você tem servido a Deus verdadeiramente? Você tem, aleluia, engolido e não falado o que Deus manda, e não está indo aonde Deus está mandando ir? Ou você, aleluia, tem se esforçado em obedecer a voz de Deus na sua vida? Aleluia. Glória a Deus. O profeta falou, ei, quando você entrar na cidade, o menino morrerá, e toda a casa de Jeroboão perecerá, porque toda a casa de Jeroboão, somente este menino será enterrado, e toda Israel chorará por ele, mas o resto da casa de Jeroboão morrerá, e a sua carne será dada aos cães, às feras. Não terá nem enterro por causa do pecado. Aleluia. E Deus está dizendo, você está vendo, meu filho? O pecado, aleluia, o pecado ele mata. O pecado ele mata. É muito bom, aleluia, o pecado lá na hora. Você está lá na conversinha que a sua esposa não vê. Você está lá na conversinha que o seu marido não vê. Você está lá, aleluia, vendo coisas que o seu esposo não vê. Vendo coisas, aleluia, que a sua esposa não vê. Os filhos escondendo, aleluia, coisas que os pais não veem. Mas Jesus está vendo. E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte.
Então não queira morrer e ainda perder a sua salvação por Deus. Porque a morte, aleluia, que Deus fala não é uma morte só carnal, mas é uma morte espiritual. Porque você vai caindo, vai se escondendo e vai achando que Deus não está vendo. E Deus está dizendo: ei, Deus usou o profeta para mostrar que Deus, ele não compactua com o pecado. Que Deus, aleluia, não gosta do pecado. Que Deus, aleluia, nada e nem ninguém se esconde dele. Mas ele vê tudo, ele contempla tudo. Louvado seja Deus. Então Deus, aleluia, louvado seja Deus. Ele está dizendo para a tua igreja: tu és profeta de Deus, tu és vaso de Deus. Então deixa Deus te usar. Não temas, aleluia. Ah, como que eu vou entregar a revelação para fulano? Como que eu vou falar isso? Mas Deus está dizendo: ele só fala, porque quem dá a palavra é Ele, quem revela é Ele. Deus está dizendo: ei, não temas, aleluia, o homem, mas temas a Deus. Você não deve obediência ao homem, você deve obediência a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então deixa Deus te usar, aleluia. Deus está dizendo: não há nada que você esteja passando que Ele já não havia mostrado para você. Se Ele não te revelou, aleluia, pelo profeta, Ele te revela em sonho, Ele te revela em visão, Ele te mostra, aleluia, tudo o que está acontecendo dentro da sua casa, ou na igreja, ou no seu trabalho. Deus revela, Deus mostra. Ele não te deixa enganada, Ele não te deixa enganado. É por isso que Ele está dizendo para você: essa luta vai passar, essa provação vai passar. Só fica debaixo, aleluia, da obediência de Deus. Só permaneça no caminho que Deus te colocou. Porque maior é Deus, aleluia, na tua vida. Maior é o Senhor, aleluia, contigo. E nada pode, aleluia, o homem fazer contra você. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória. Só creia, igreja. Só creia que a vitória é sua, que tu és profeta de Deus. Seja boca de Deus como aias, seja profeta de Deus. Não se contamine, aleluia, como Jeroboão e a sua mulher, mas faça a diferença por onde você passar. Seja a diferença por onde você passar, e que o nome de Deus venha a ser glorificado através de você, que o nome de Deus venha a ser exaltado através de você, porque Deus, aleluia, Ele vai surpreender a muitos com o que Ele vai fazer na tua vida. Ele vai surpreender a muitos com a glória dEle sobre a tua vida. É só você confiar que o nome de Deus será glorificado. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus continue falando.